tua perspectiva, o que é a alma portuguesa? O que são as qualidades no caráter de Portugal que podem ajudar a humanidade na evolução de consciência e cultura? Obrigado, Pete, por este convite, por esta oportunidade. Primeiro que tudo, temos de entender que, quando se põe a questão como é que a alma portuguesa, como é que o povo português pode ajudar a humanidade neste momento, ao longo da sua história, temos de perceber que a alma portuguesa, ou o povo português, é apenas um elemento ínfimo no imenso mar da humanidade. É um contributo entre o contributo de todos. E de tempos a tempos a humanidade tem, em momentos diferentes da sua história, tem dado esses impulsos. A China, por um lado, deu, durante vários impérios, a Índia, a Coreia, o Sudeste Asiático, na África, houve os impérios africanos que desapareceram da história, foram assassinados por vários movimentos políticos árabes e cristãos, mas eles existiram e foram grandes. A América do Sul. Portugal, porque estamos em Portugal, estamos a falar em português, também deu o seu contributo. Esse contributo, para nós, que nos orgulha muito, veio com os descobrimentos, a expansão e os descobrimentos. Mas a alma portuguesa não nasceu disso, não nasceu com esse evento que criou a maior revolução científica do mundo ocidental, conhecida até à altura. Nasceu não com a fundação de Portugal, é muito mais antigo. Portugal está no extremo da Europa, mas nós devemos pensar no reverso. No início, quando se dá a expansão dos povos da Ásia Central para o Ocidente, por várias razões de fome, alterações climáticas, procura de melhores pastos. Essa mancha imensa de gente, de milhões de seres humanos que migraram para o Ocidente, pararam um dia, porque depois da terra há o mar. E esse pedaço de terra hoje chama-se Portugal. Portanto, nós somos filhos de uma imensa massa migratória que nos está na genética, de duas origens, a da Europa Central, a da Europa do Norte, do Mediterrâneo e do Norte de África. Portanto, a alma portuguesa é feita de uma manta de retalhos, genética. E por isso é que a alma e a memória dos portugueses é tão rica. Por isso é que os portugueses têm uma facilidade tão grande de lidar com outros povos. De se sentar e comer seja com quem for. De se casar seja com quem for. Porque está na nossa genética essa capacidade de nos ligarmos com todos. Essa é a base da nossa memória, esse é o ponto de partida da identidade portuguesa. Eu poderia até dizer mais da identidade ibérica. Porque no início não havia diferença entre espanhóis e portugueses. Não existia Espanha, não existia Portugal. Era uma massa de repúblicas, de povos livres que mais tarde se designaram por celtas. Keltos quer dizer livre. Eram povos livres, não tinham senhores. Eram repúblicas. E, portanto, a invenção da república e da democracia, quanto a mim, na minha humilde opinião, não é verdadeiramente um milagre grego. Já existia antes da civilização grega. Portanto, a alma portuguesa nasceu deste caldeirão de culturas, deste caldeirão de genética, de centro-europeus, asiáticos, norte-africanos. Nós temos um pouco de tudo. E claro que ao longo das eras dos séculos nós fomos tendo mais tendência genética para um lado do que para o outro, porque as migrações ocorrem. Os judeus vieram para aqui deportados pelos romanos e tivemos muito sangue judeu misturado. Mas do norte da África, os berberes também. Portanto, os celtas também, os norte-europeus. Portanto, nós somos o resultado de tudo isso. E tanto nos marcou para o pensamento, para a especulação filosófica, como para observar a natureza, para a poesia, para a literatura, como também nos dotou da capacidade de sermos tolerantes. Porque ao longo da nossa história sempre estivemos habituados
a lidar com judeus, com árabes e com cristãos de todo o tipo de matiz. Não me refiro aos católicos apostólicos romanos, isso veio depois. Antes disso já existia um cristianismo. E aqui na Península Ibérica existiam vários cristianismos e todos nós vivíamos em paz, em sossego. Não havia guerras, não havia perseguição. Cada um pagava o seu imposto. Quer dizer, o contributo para a comunidade. Quando Dom Afonso Henriques chegou a Lisboa, se fala da conquista de Lisboa, não foi verdadeiramente uma conquista, foi um contrato que se fez. Mas claro, o Estado Novo quis fazer uma história muito apelativa dos valores do Estado Novo e reescreveu uma história um pouco inventada, que não é real. E, portanto, a conquista de Lisboa foi mesmo uma grande conquista, quando inicialmente foi um contrato anual. Depois houve uma posse no castelo. Deu assim algumas lutas, mas não foi propriamente conquista. E é isso que está na história do Estado Novo, que ainda nós hoje repetimos. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Mas quando Dom Afonso Henriques, quando os cristãos chegaram a Lisboa, onde hoje é a sede de Lisboa, era uma mesquita. E há um documento português, um manuscrito português, dos mais antigos, tão antigo como o da fundação da nacionalidade portuguesa, que diz simplesmente isto, que à mesma hora, todos os dias, se reuniam na mesquita muçulmanos, cristãos, judeus, para orarem ao mesmo Deus. Isto é fantástico. Não houve nunca nenhum país em toda a história da Europa onde isto tivesse acontecido. E aconteceu aqui em Portugal, durante muito tempo, muitas gerações. Como é que isto é possível? Só quando há tolerância. Só quando há respeito pela cultura do outro. E, portanto, Portugal, os portugueses têm isso. E onde é que está? Ainda temos. Mas parece que as pessoas estão envergonhadas de se assumirem como portugueses. Tem a ver com os portugueses em si? Tem. Tem a ver com o caráter dos portugueses? Também. Mas não só. Tem a ver com aqueles que, sendo responsáveis politicamente, não olharam para os verdadeiros interesses das futuras gerações. Venderam-se. Venderam-se a ideais que acharam ser superiores. Interesses europeus, interesses económicos e financeiros, enfim. Pessoas que perderam o rumo da Portugalidade, perderam o rumo atlântico, quer dizer, perderam o rumo da alma portuguesa. O rumo atlântico é a alma portuguesa. Perderam esse rumo. Acharam que o dinheiro era mais fácil, era a forma mais fácil de ser feliz. E, portanto, não foram responsáveis para com as suas próprias gerações futuras, os seus filhos, os seus netos. Isso é um oportunismo, um egoísmo muito grande. E Portugal está cheio desse egoísmo. Mas ele não nasceu agora. Portanto, eu estou a tentar dar uma linha vermelha na nossa história e da identidade portuguesa em apenas 10 minutos. É muito difícil fazer isso. Mas mesmo assim, vamos tentar entender que até ao terremoto de 1755, os portugueses comportavam-se de uma determinada forma. A partir do terremoto, passaram-se a comportar de uma forma um pouco diferente. Um terremoto da extensão europeia que foi o de Lisboa, que se sentiu em Moscovo, abalou muito as estruturas sociais. A economia ficou de rastros, o poder ficou desfeito, as casas comerciais desapareceram e o ouro, a prata e os diamantes que vinham do Brasil e da Índia desapareceram. Quer dizer, Portugal ficou realmente num estado lastimoso. E para recuperar um país que fica destruído após um terremoto, hoje em dia já é muito difícil. No século XVIII, reconstruir uma cidade do zero? Reparem, é um ato que é preciso muita coragem, em que se tem que tomar decisões graves, difíceis, às vezes com o perigo de ser acusado de ser ditador. E esse foi o caso do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal viu-se perante uma situação extremamente difícil, mas ao mesmo tempo num momento em que poderia reescrever a história económica de Portugal, a história política, a história social. Oportunidade única. Ele fez. Portanto, o que nós somos hoje se deve muito ao Marquês de Pombal
e às reformas, as reformas económicas e financeiras, e à reforma diplomática, de como Portugal poderia ser representado no mundo. Ele fez isso. E nós hoje ainda temos esse mapa, já muito adulterado, mas a rede, a matriz está lá. E foi ele que a fez, com os seus colaboradores. Portanto, a atitude portuguesa perante si próprio, perante o orgulho das descobertas, perante o orgulho de ser rico e fazer dinheiro fácil com as especiarias, levou-me uma machadada muito grande. Foi isso que aconteceu. Mas isso não explica porque o português se tornou tão metido consigo próprio, tão envergonhado, tão falsamente humilde, mal com a vida. Lá fora é capaz de dar tudo pelos outros, mas aqui é mesquinho com o seu vizinho. O que o tornou assim, tão desconfiado em relação ao outro que está ali ao seu lado? Claro que não foi o terremoto de 1755. Foram 300 anos de Inquisição. E essa é a grande machadada na identidade portuguesa. O autor ou os autores da Inquisição em Portugal, de uma certa forma, primeiro Dom Manuel, uma forma indireta, porque foi ele que permitiu que a Inquisição viesse para Portugal. Pelo simples facto de que era um homem que não tinha visão, nem da história de Portugal, nem sequer da sua capacidade atlântica, mas era um homem que gostava de dinheiro, gostava de mulheres. E como se tinha apaixonado pela princesa castelhana, fez tudo por tudo para a ter. E a princesa, claro, sabia disso e jogou. E disse: bom, se tu queres contigo, há uma coisa que tens de aceitar, a Inquisição. E ele não olhou a meios, disse: a Inquisição, está bem, tudo bem, eu assino, que venha para cá a Inquisição. E foi o começo do fim de Portugal. Foram 300 anos de Inquisição. Não foram 40 anos de fascismo, foram 300 anos em que filhos denunciaram pais, mães denunciaram maridos, netos denunciaram avós, avós denunciaram filhos. 300 anos são muitas gerações, em que marca o caráter do português. Mas essa não é a verdadeira alma do português. O português tem de entender que não necessita de carregar, evidentemente, com esse lastro da história. Nós não somos isso. Fizeram-nos assim. Porque quem nos fez assim, quem introduziu e quem manteve a Inquisição em Portugal, sabia que Portugal tinha um papel muito importante na história da Europa e do mundo, que se veio a verificar com a expansão e os descobrimentos. E aqueles que instauraram a Inquisição em Portugal e que tentaram apagar, diminuir, reduzir essa alma grandiosa do povo português, são aqueles que tradicionalmente, os mesmos que hoje estão a tentar fazer o mesmo com Portugal, com a Grécia, com Chipre e com a Irlanda. E disso nós temos de ter consciência. Ou nós continuamos a ser a paz podre, ou temos de fazer qualquer coisa para os nossos filhos. Não estou aqui a apelar a uma revolução armada, nada disso. Eu acredito em revoluções sim, mas em revoluções de alma, de espírito, de consciência, de diálogo, de compreensão, de tolerância. É claro que quando falamos assim, temos exemplos históricos recentes, o Mahatma Gandhi, a grande líder da Birmânia, são exemplos extraordinários e é isso que devemos seguir. Há várias formas de se fazerem revoluções, não é necessário pegarem armas. Acho que a melhor arma é a inteligência, é a palavra, é falar de coração aberto, não há que ter receio disso, e o povo português tem esse coração, há que resgatá-lo, há que acordá-lo, há que ver a memória antes da Inquisição e perceber que nós somos a síntese de vários povos da Eurásia e que temos uma responsabilidade muito grande para com o mundo, porque essa é a nossa história genética. Portanto, se nós nos estamos a esquecer de nós próprios, a própria história nos irá bater à porta um dia destes, muito brevemente, e dizer: acordem, porque chegou a hora de arregaçarmos as mangas, reconstruir o país e fazer uma nova expansão e descobrimentos do mundo. Será espiritual? Creio que sim. Mas será também económica. Será também financeira. Não no sentido que tem sido nos últimos 50 anos,
ou nos últimos 100 anos, se assim o quisermos, ou desde a Revolução Industrial, mas com uma nova perspectiva. Uma perspectiva transcendente, uma perspectiva transpessoal no sentido de ligar a necessidade de realizar o espírito na matéria através do reconhecimento da natureza. É isso que muitas comunidades estão a fazer, mas que é necessário integrar. É necessário perceber que a natureza tem ciclos e que nós, desde a Revolução Industrial, nos afastámos enormemente da proximidade natural que temos com a natureza. E que é ela, que de uma forma inconsciente, nos imprimiu os seus ritmos. Nós não precisávamos de pensar, não precisávamos de ter consciência desses ritmos para viver. Estávamos dentro da natureza. A Revolução Industrial foi boa, mas tirou-nos do meio. Afastou-nos de tal forma e deu-nos, em troca, um ritmo, o ritmo da tecnologia, como é o ritmo natural. Ao fim de 100 anos, ou mais, esquecemos os ritmos naturais. Ficámos cada vez mais doentes, esquecemos dos valores fundamentais, porque os valores fundamentais são a ligação à natureza. É aquilo que nos liga à natureza. É a forma como o homem teve de poder, de forma inteligível, entender a dinâmica da natureza. O karma, como dizem os indianos, a lei de causa e efeito, ela é igual em todo o universo, mas é traduzida na linguagem do homem através das leis, através da ética, através da moral. Essa é a forma que o homem teve de conseguir integrar as leis da natureza. E os ritmos, temos de reaprender esses ritmos. Não basta fazer revolução na agricultura biológica, não basta fazer revolução nas relações económicas entre as comunidades. Há que entender quais são os ritmos, reaprendê-los. E as culturas tradicionais ainda os têm, só que eles não têm isso em termos intelectuais, porque eles estão dentro do nicho natural, portanto não têm essa percepção intelectual de quais são os ritmos, vivem com eles, estão dentro deles, nós temos de os reaprender. E portanto acho que é aí que a alma portuguesa poderá dar um contributo à cultura euroasiática e não só. Há várias comunidades na Europa a trabalharem sobre isso também, e vários académicos a trabalharem sobre isso. Uns menos dotados, outros mais dotados, mas todos conscientes que querem contribuir. Isso é muito importante, porque reflete, por um lado, que a ciência não é aquilo que as pessoas julgam, que é um monstro, e que há dentro da ciência pessoas humildes, grandes cientistas, a querem trabalhar e dar o seu contributo. Percebemos que o sistema não funciona, não vai funcionar. O que está a acontecer no mundo, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, com formas sucessivas, é apenas um lenitivo ou apenas um engano para tentar que o mercado consiga transferir valores de um lado para o outro antes que a coisa caia de vez. E, portanto, nós não podemos permitir que o sistema se desfaça sem que nós façamos alguma coisa pelo nosso irmão. Porque o sistema não vai ajudar ninguém. Não vai ajudar ninguém. Temos de ser nós a ajudar-nos a nós próprios. Isso tem de ser feito com educação, com diplomacia, com diálogo. Não pode ser feito de outra forma. Porque senão tornamos iguais a eles. E não é isso que queremos. Eu gostaria que os meus filhos se lembrassem de mim com orgulho. E não com vergonha.